Olá pessoal, Deus abençoe vocês, Deus abençoe os seus lares, sua casa. E Deus vai abençoar poderosamente aí esse ambiente que você está agora, nos acompanhando em mais um momento de reflexão. Eu, Sandro, estou aqui mais uma vez com vocês para mais um momento de reflexão e já quero convidar vocês a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube e no TikTok. Ambos os canais, você se inscrevendo, nos seguindo, ativando notificações ali, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, o qual nós estamos trazendo todos os dias. E para você que está vendo pela primeira vez o Momento de Reflexão nós trazemos aqui, abordamos temas à luz da Palavra de Deus. Temas variados, todos os tipos de temas. À luz da Palavra de Deus, ou seja, o que a Palavra de Deus pode nos ensinar, nos instruir. O que nós podemos aprender à luz da Palavra sobre esse tema específico. Esse é o momento de reflexão. E também o foco desse canal é que aquilo que nós aprendemos, que aqui tem sido um momento de aprendizado, eu tenho aprendido muito e louvo a Deus por isso, e eu acredito que você que está nos seguindo também aprendeu, está aprendendo também, que não fique só entre eu e você, que não fique só entre nós aqui, mas que outras pessoas sejam alcançadas. Como, Sandro, que elas podem ser alcançadas? Compartilhando os nossos momentos de reflexão. Com isso, para que essa palavra que hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza, mas que veio alcançar outras pessoas. E nesse ponto eu conto aí com o apoio de vocês, tá bom, pessoal? E é claro que também eu não posso deixar aqui de estar divulgando também um trabalho muito bonito, que é da H. Teodora Personalizados. H. Teodora Personalizados, o que é? É transformar criatividade em presentes únicos. Personalização de canecas, relógios, quebra-cabeças, almofadas, enfeites de Natal e muito mais, muito mais. Tudo feito com carinho, gente. Qualidade, atenção nos detalhes. E você observa ali, é personalizados, então é personalizável. É trazer uma ideia, da vida a uma ideia. Então eu tenho uma ideia disso, de aquilo, eu queria falar, pessoal, estamos chegando aí no Natal, puxa, o que eu vou dar de presente? Eu não sei o que eu vou dar de presente, queria dar uma lembrança, queria dar algo. Gente, dá uma olhada no H. Teodora Personalizados antes de comprar qualquer coisa. Dá uma olhada lá, dá uma olhada. Aí você vai entender do que eu estou falando, porque assim, na H. Teodora, pessoal, cada peça é pensada para encantar, emocionar e deixar sua marca em cada momento especial. Uma coisa eu sei, a H. Teodora Personalizados, ela personaliza pensando em você, tá bom? Pessoal, então hoje vamos para mais um tema de reflexão. E esse tema que nós estamos trazendo aqui, hoje, o amor que desceu do céu, baseado no livro de João capítulo 3, versículo 16. Pessoal, eu interpretei como uma sugestão de comentário do nosso amigo Guilherme, que fez esse comentário em um dos nossos vídeos. Colocou ali João 3,16 e ali o que o versículo está dizendo. Então, eu olhei ali, como eu interpretei como uma sugestão de tema, se não for, amém, do mesmo jeito, porque vamos estar aprendendo sobre ele também. Mas se for, Deus abençoe e que continue aí, pessoal, colocando aí sugestão de temas aí para nós, tá bom? Porque João 3,16 é um versículo maravilhoso. É muito conhecido, muito conhecido. Não que os outros não sejam, de forma nenhuma. A Bíblia em si inteira, por inteira, ela é maravilhosa. Mas João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dar uma olhada, ver o que nós podemos aprender ainda mais dentro desse texto? Então vamos lá, pessoal. Exegese do texto. Exegeticamente falando, vamos se aprofundar aqui e ver a centralidade do texto, ver o que o texto quer nos dizer, o que ele quer nos passar, qual é o foco do texto, sem colocar coisa a mais e sem retirar, apenas o texto limpo e puro.
Então vamos lá. Por que Deus amou o mundo? Primeiro ponto. O verbo amou aqui vem no original no grego de agapao. Agapao. Pessoal, eu vou abrir uma ressalva aqui que eu nunca estudei grego. Então, eu estou lendo baseado aí numa leitura tradicional ali da palavra. Quero um dia aprender, né? É aquela coisa, pessoal. O que a gente puder fazer para melhorar o nosso conhecimento não é coisa perdida, tá? Então, o verbo amor vem de agapao, ou agapão, pau. Agapao, no grego, revela um amor divino, incondicional e sacrificial, diferente do amor humano, que vem do original phileo e eros. Então é um amor diferente, divino, incondicional e sacrificial. O mundo, no original, cosmos, aqui não é o planeta, mas a humanidade caída, hostil a Deus, cheia de pecado. Então, exegeticamente falando, Deus amou quem não o amava. Seu amor não é resposta, é origem. Forte. Segundo ponto. De tal maneira, em grego, hostosgar, indica intensidade e modo. Ou seja, não apenas muito, mas de um modo tão extraordinário que não há medida. De tal maneira, algo extraordinário que não tem como ser medido. No original está querendo nos ensinar. Então, João está dizendo assim, assim o amor de Deus, incomparável, imensurável, divino. Ou seja, exegeticamente falando, não é quantidade, é qualidade. Um amor revelado na entrega do Filho. Terceiro, que deu seu Filho unigênito. Deu aqui vem do original de didomi, que implica entregar, oferecer, sacrificar voluntariamente. Unigênito vem do original monógenes. Nossa! Monógenes significa único em essência, não apenas único filho, mas único do mesmo ser, divino e eterno. Isso aqui é bem importante, porque isso aqui quebra uns paradoxos aí de outras óticas, que sai fora da linha da Trindade, sabe? Mas esse é um assunto para um outro momento de reflexão. Então aqui eu vou repetir o unigênito aqui, porque isso aqui é bem importante. Original, monógenes, significa único em essência, não apenas único filho, mas único do mesmo ser, divino, eterno. Ou seja, exegeticamente falando, o Pai não emprestou, não enviou um anjo, não enviou Moisés, mas entregou o seu próprio Filho, expressão máxima do amor. Quarto ponto, para que todo aquele que nele crê. O verbo crer aqui vem no original de pisteu. Quer dizer, é mais que aceitar intelectualmente. Significa confiar, entregar-se e depender totalmente. É muito interessante a gente ver o significado das palavras no original. Uma palavra, ela tem vários significados. Então, o verbo crer de pistel no original é mais que aceitar intelectualmente, significa confiar, entregar-se, depender
totalmente. Ou seja, exegeticamente falando, não é crer em algo, é crer nele, no próprio Cristo, como a única fonte de vida e perdão. Quinto ponto. Não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer, que vem no original de apoletai, fala da perdição eterna, separação total de Deus. Vida eterna, original, zoealonios, quer dizer, não é apenas viver para sempre, mas viver com Deus na sua presença, começando já aqui. Então, exegeticamente, Cristo não veio apenas livrar do inferno, mas restaurar o relacionamento perdido com o Pai. Por isso que muitos falam que teve o Adão e Jesus é o segundo Adão. Veio restaurar tudo aquilo que tem sido perdido, que é a conexão com o Pai. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e não tem como chegar a Deus se não for por Ele. É a palavra de Deus que diz isso. E aí nós buscamos aí qual que é a mensagem central nesse versículo maravilhoso. O amor de Deus não é sentimento, é ação. E ele não apenas falou que amava, ele provou, deu o seu filho, por mim, por você, por nós. E em cada cravo da cruz, em cada gota de sangue está escrito: eu te amo com amor eterno. Temos uma referência, Jeremias capítulo 31. Isso aqui é forte demais. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Lá em Jeremias. Então, o amor humano, ele busca um retorno. O amor divino ama mesmo rejeitado. Então, assim, até aquele que não acredita no Pai, que desdenha Deus, até essa pessoa, por exemplo, o ser humano, quando algo acontece com ela, algo negativo, outra pessoa vem agir de uma forma negativa, o ser humano ele age de um jeito, porque o amor humano busca retorno. Só que o amor divino, ele ama mesmo sendo rejeitado. Então, assim, por mais que Deus é ignorado, ele continua amando aquele que o ignorou. Será que conseguimos ser assim? Deus ama aquele que não conhece Ele. Deus ama aquele que ofende Ele. Deus ama aquele que não quer saber dele. Porque o amor divino ama mesmo sendo rejeitado. Ou seja, enquanto o homem o odiava, e isso aqui é forte. Enquanto o homem o odiava, ele dizia, Jesus dizia, Lucas capítulo 23, versículo 34. O que ele dizia, pessoal? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
e repartindo as suas vestes lançaram sortes. Então aqui nós tiramos lições espirituais tremendas aqui. Por quê? Primeiro, o amor de Deus é a base da salvação. Nada começa em nós, começa nele. Livro de Efésios. Livro de Efésios. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Segundo ponto. A cruz é a prova suprema desse amor. Então, quem duvida do amor de Deus deve olhar para o Calvário. Aí vai parar de duvidar. Terceiro ponto. A fé é o canal que nos liga a esse amor. Todo aquele que nele crê. A salvação é oferecida a todos. É oferecida a todos. A salvação é oferecida a todos. Já repeti 3 vezes. Mas recebida pelos que creem. Então, oferecida a todos, todas as pessoas. Aqui é todos mesmo. Mas é recebida pelos que creem. Aqui já não é todos. Porque é só para aqueles que creem. E aí, fazendo uma aplicação desse texto, né? Hoje Deus continua dizendo: eu te amei com amor eterno. O mesmo Deus que deu o Filho ainda dá perdão, vida e restauração a quem se volta para Ele. A quem se volta para Ele. Então tem que se voltar para Ele, para que essas coisas venham acontecer. Ou seja, nada que você tenha feito é maior que o amor revelado na cruz. E esse amor, ele não te acusa. Ele te chama de volta. Porque o acusador é Satanás. Ele é acusador. O amor de Deus não. Ele não te acusa, ele te chama de volta. E aí, que conclusão nós chegamos, pessoal? Esse texto é incrível. João 3,16 é o Evangelho em uma única frase. João 3,16 é o Evangelho em uma única frase. Por quê? Porque o autor, Deus. A motivação, o amor. O presente, seu filho. A condição, crer. E a promessa, vida eterna. Então, quando entendemos isso, deixamos de servir por obrigação e passamos a viver por quê? Por gratidão. Gratidão. Quando entendemos esses pontos, deixamos de servir por obrigação. Eu vou repetir aqui de novo. João 3,16, o Evangelho em uma única frase. O autor, Deus. A motivação, o amor. O presente, seu filho. A condição, crer. E a promessa, vida eterna. Repito de novo.
Quando entendemos isso, deixamos de servir por obrigação e passamos a ser gratos, a viver por gratidão. É muito profundo. Amém, pessoal? Não preciso falar mais nada. O texto já falou por si mesmo. A reflexão dentro do texto já penetra no coração da gente de uma forma que não tem como explicar. Olha só o amor de Deus. Dá o seu filho por nós. Merecíamos? Tão falhos que nós somos? Tantos erros que cometemos? Merecíamos? Graça. Se chama graça. Favor imerecido. Não merecíamos. Mas Ele fez por amor. Deu seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mesmo diante de um texto desse, pessoal, que é tão fácil de entender, e refletimos um pouquinho mais profundo nele, mesmo assim ele é totalmente desconsiderado, deixado de canto, é falado como se fosse uma poesia, mas na prática não é aplicado. Porque não adianta você ler, não adianta você saber e não colocar em prática. Quando você se achar a raspa do tacho, por causa de alguma situação, olhe bem o que Deus fez por você. Você acha que Ele faria isso para alguém que não tem valor? Foi por todos nós, foi por mim, foi por você. Deus fez isso por mim e por você, por nós. Porque nos amou. Amém? Pessoal, palavra muito profunda. Impacta a gente, impacta, não tem como não impactar. Falou com você, não fique para você só. Compartilhe, mande para alguém. Mande para alguém. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Mande para alguém. Compartilhe. Para que chegue nessa pessoa. Às vezes essa pessoa precisa ouvir essa reflexão. Não é minha, é a palavra. É a palavra. A gente só está aqui como intermediador, como um canal. Um canal que está aprendendo. Um canal que tem falhas e erros. Mas mesmo diante de falhas e erros, nós devemos ser dependentes de Deus e confiar nele. Confiar. Porque Ele é fiel. Tá bom? Pessoal, então é isso. Deus abençoe. Tema fantástico. O amor que desceu do céu. E, pessoal, os comentários estão aí. Os comentários estão aí, né? Assim como o Guilherme, que fez esse comentário de João 3,16. Se você quiser comentar, expor a tua opinião sobre essa reflexão, você tem total liberdade para expor. E assim como ele, como Guilherme, queria saber de alguma coisa, algum tema, coloque aí nos comentários uma sugestão de tema para que a gente venha aprender um pouquinho mais juntos, né? Graças aí ao comentário do Guilherme, nós aprendemos um pouquinho mais sobre João 3,16, né? Deus abençoe sempre poderosamente, tá bom? Não se acanhe, coloque aí, tá bom, pessoal? E a gente vai aprender junto aí, em nome de Jesus. Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe vocês. Que o nosso Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para essa caminhada aí. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão,
Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.